Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia, uma aula de revisão. Eu sou o professor Mike Malcher e essa aula é dedicada para a turma do primeiro ano. Então, nós temos aqui como tema Conhecendo a Sociologia. Então, a questão norteadora para esse nosso estudo é o que é a Sociologia e qual o seu objeto de estudo. Nós vamos falar um pouco sobre o que é a Sociologia na teoria de Anthony Giddens, que ele diz o seguinte, que a Sociologia ela é um estudo da vida humana, dos grupos e da sociedade. Ela também mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla sobre por que somos como somos e por que agimos como agimos. Ela nos ensina que aquilo que encaramos como natural, inevitável, bom ou verdadeiro, pode não ser bem assim. Aí já mostra uma característica crítica que a sociologia possui. Então, os acontecimentos da nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. O objeto de estudo é o nosso comportamento enquanto seres sociais. E a abrangência do estudo sociológico é extremamente vasta. Isso aqui eu gostaria de frisar para vocês em relação a isso, porque estudar a sociedade é extremamente complexo. Isso abrange aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, religiosos, históricos, ou seja, além de abordar aspectos filosóficos e antropológicos. Você pode perceber que a sociologia ela possui uma abrangência bastante elevada, podemos dizer assim. Então, essa abrangência de estudo sociológico é extremamente vasta, incluindo desde análises de encontros ocasionais entre indivíduos na rua até a investigação de fenômenos sociais globais. Como a sociologia nasceu de fato? Nós sabemos, acabamos de ver aí, que o objeto de estudo é bastante complexo. Entretanto, qual é a origem dessa ciência? Então, a origem da sociologia ela se deu a partir do século XIX, em que a sociedade europeia passou por um turbilhão de mudanças significativas. Então, podemos citar, dentre elas aqui, o surgimento do capitalismo. O capitalismo começando a tomar força, ganhar um corpo bem mais significativo na sociedade a partir do fortalecimento das classes burguesas que tinham relações comerciais entre si, cobravam juros de empréstimo. Então é um novo grupo social que estava surgindo na Europa do século XIX que deu origem a esse capitalismo que tal conhecemos hoje. Além do mais, teve grande influência da Revolução Francesa, isso aqui foi bem antes, claro, no século XVIII. Sobretudo, ela nasceu mesmo na Revolução Industrial. Por que eu dou ênfase aqui na Revolução Industrial? Porque foram esses acontecimentos aqui que levaram alguns pensadores a se preocupar com o que estava acontecendo com a sociedade. Então, na Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra, houve mudanças significativas na estrutura social. Foi onde surgiram as primeiras indústrias, sobretudo na Inglaterra, em que a Europa viveu essas revoluções bastante rápidas e intensas. No início do século XIX, o modo de produção industrial tomava conta de grandes centros urbanos europeus, principalmente Londres e Paris, como eu acabei de falar. Por conta disso, houve aí um intenso êxodo rural nesse local. Ocasionou uma grande explosão demográfica, seguida por vários problemas sociais. Obviamente, a cidade não comportava toda essa densidade demográfica, não tinha emprego para todo mundo e isso acarretou em alguns problemas sociais decorrido da falta de emprego, a fome, a miséria, violência, condições precárias de saneamento e, consequentemente, epidemias. Então, a vida nos centros urbanos para a população mais pobre era caótica. Então, mesmo para aqueles que conseguiam trabalhar nas indústrias, a vida não era fácil, devido à desumana exploração da sua mão de obra por parte da burguesia, que resultou em exaustiva jornada de trabalho e também baixa remuneração. Então foi aqui a partir dessa realidade, dessas problemáticas sociais apresentadas nesse contexto, que surgiram alguns filósofos, dentre eles Augusto Comte. Então ele é o homem que idealizou um projeto de melhoria e progresso social. Então Augusto Comte ele defendeu uma linha científica que ele chamou de positivismo,
que tinha como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do quê? De avanço científico, tecnológico, da ordem social e da disciplina individual. Para concretizar esse seu projeto, Comte aceitou como necessária a criação de uma nova ciência. Tal como as ciências naturais, física, química, biologia, essa ciência também deveria estudar e classificar essa sociedade, a fim de quê? De entendê-la e de modificá-la. Então, no início, essa ciência ela foi batizada de física social e mais tarde ela seria denominada como ciência da sociedade. Então, assim que Comte ficou conhecido como o pai da sociologia. O que é, de fato, esse positivismo, né, que Augusto Comte defendia? Era extremamente importante o avanço científico. Essa ciência ela deveria fixar-se junto ao avanço moral, ou seja, também deveria implicar no comportamento das pessoas para poder atingir o progresso da humanidade, tentar resolver aqueles problemas, superar os problemas. Então, por isso, para reforçar essa ideia, ele colocou a necessidade de explicar esse positivismo, no qual ele formulou a lei dos 3 estados, ou seja, a sociedade ela passou por 3 estados, podemos dizer assim, traduzindo estágios, né? E que esse progresso seria alcançado por meio de um estado positivo. O que é que ele defendeu aqui? Que a sociedade passou pelo seu primeiro estado, que ele chamou de estado teológico, que é um momento místico, quando o ser humano acreditava em deuses, seres mitológicos, e acreditava que esses seres eram sobrenaturais, eram responsáveis por toda a criação e manutenção do mundo. O segundo estado, o estado metafísico, é um período em que inicia com o surgimento da filosofia. A explicação mitológica já não era tão aceita, né, dando lugar ao quê? A uma necessidade de argumentações lógicas, né? A racionalidade começa a surgir nesse período e transformar todas as teorias do mundo. Então, a partir daí começam a surgir os primeiros filósofos a questionar, né, esse estado teológico, vamos dizer assim. E por fim, nós temos aqui o estado positivo, que é o estado de mais alto nível, que ele defende que a sociedade ela está em constante transformação, ela está em evolução, e segundo Comte, esse era o estágio inaugural em sua época, quando o ser humano passa a buscar fundamentação nas suas teorias, na observação e no trabalho empírico com a natureza, fortalecendo assim a ciência e também fortalecendo a busca por explicações sobre a natureza, na própria natureza. Ou seja, é uma ciência totalmente empírica, assim como as outras. Então a ciência seria encarregada de operar essa busca, levando adiante a marcha para o progresso. Então vamos ficar por aqui e até a próxima.